Bem-vindos ao 9º episódio do Jornada nas Escritas. Hoje, como vocês podem ver, o cenário está diferente. Porque agora é assim, eu tenho que gravar, e se eu não inventar de ficar... Aí, ó, vim aqui na casa do Ricardo, dei um alô pro pessoal. E aí, moçada? Meu novo cinegrafista, muito talentoso. E aí a gente veio e vou gravar hoje. Estou sem dormir, então ressalte que a velocidade da minha fala e o meu raciocínio não estão bons hoje. Mas ainda assim nós vamos tentar encaminhar isso. Eu falei no último vídeo para vocês sobre o outline, né? Que eu não tinha passado por bloqueio criativo porque eu tinha produzido um outline antes de começar a escrever o livro. Para quem não é familiarizado com outline, nada mais é do que uma estrutura do livro. É você meio que escrever o que você vai escrever no livro antes de escrever o livro. As técnicas das escolas de escrita criativa, elas usam muito os outlines, né? Nos Estados Unidos é bem popular e, na realidade, é uma ferramenta fundamental se você quer tomar controle da sua própria escrita, né? A gente acaba tendo uma cultura muito forte no Brasil ligada à escrita ser uma coisa de talento, de inspiração. Sendo que se você for nas escolas já de escrita criativa que tem pelo mundo, eles justamente querem quebrar esse aspecto. E uma das formas mais usadas para você quebrar isso é você fazer um outline. Existem vários níveis de outline. Existem pessoas que só escrevem pequenas, 10 cenas, né? Os 10 principais momentos do livro, e aí preenchem isso de maneira gradativa no decorrer da... Foi o vento, se acalma. E preenchem isso de maneira gradativa no decorrer do processo de escrever o livro. E existem outros autores que fazem um outline detalhado. Eles fazem uma estrutura para o livro e escrevem cena a cena, cada uma das cenas, o que é que vai acontecer naquela cena, e aí depois ele inicia o processo de escrita. Tem autores que demoram meses, até anos, num processo de construir um outline antes de começar propriamente a escrever o livro. O meu processo de outline, ele foi mais simples, porque é a minha primeira experiência e tal, eu acredito que eu vá amadurecer isso. Eu escolhi pensar uma forma de estruturar o meu livro, né, uma forma minha. E uma coisa que eu achei legal e eu achei que poderia me ajudar, e me ajudou bastante na realidade, em pensar as coisas do livro, pensar as formas do livro, foi escolher símbolos, né, símbolos para ressignificá-los e usá-los na minha narrativa. E símbolos que tivessem a ver com a temática que eu estava construindo no livro, né? A temática que está sendo proposta. Se você não viu os outros livros, o meu livro, o nome dele é 999. Eu falei, se você não viu os outros livros, né? Se você não viu os outros vídeos. O nome do meu livro é 999. Eles passam no 999 e tem como uma temática brincar com uma noção de fim de mundo, né? Pelo menos um medo, um temor que o mundo vai acabar, que o apocalipse vai acontecer. O apocalipse através de um olhar cristão, porque a narrativa se passa na região do Porto, né? Onde hoje é Portugal. Então era uma região cristianizada. Então eu brinco com essa temática. Ela é uma das essências, não é a única coisa que tem na narrativa. Então eu pensei, que símbolos eu posso escolher para trabalhar essa narrativa bem, né? Que símbolos encaixam com isso? E a minha primeira ideia, talvez a mais óbvia, talvez a mais clichê, foi os Cavaleiros do Apocalipse. Eu pensei nesses 4 signos, esses 4 símbolos de religiosidade cristã, que é a morte, a fome, a guerra... viu? Tá vendo? É porque eu fiquei sem dormir. É a peste, a morte, a fome e a guerra, né? São os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Obviamente, eles não vão aparecer na narrativa materializados como cavaleiros montando, né, os animais e fazendo destruição, não. Eles são signos, né? São símbolos que eu vou usar e vou ressignificá-los dentro da minha própria narrativa. Então, eu escolhi eles como a minha estrutura principal, né? São os meus 4 atos da narrativa. O primeiro ato é a peste, o segundo ato a guerra, o terceiro ato a fome e o último ato a morte. Então, meu livro é estruturado em 4 atos, com uma distribuição assimétrica entre eles, né? Obviamente, os 2 do meio vão ser atos mais longos, né? E o primeiro também, e o último ato é um ato mais curto, mais de finalização da narrativa. E aí, em cima disso, eu criei um outline, né? Eu criei um guia básico do livro, assim, escrevi algumas milhares de palavras, umas 3, 4 mil palavras, ditando o que é que de básico acontecia dentro desses 4 atos.
né? E aí, pronto, essa é a minha história. Esse é o meu começo, o meu meio e o meu fim. E aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar um segundo outline. E aí, esse outline ele é mais detalhado ainda, né? Aí eu vou trabalhar cena por cena, dentro de cada um desses eixos principais, desses símbolos principais. E eu ainda escolhi uma segunda ferramenta simbológica para trabalhar minha narrativa. Dentro desses atos maiores, que são os Cavaleiros do Apocalipse, eu uso também os pecados capitais. Então, os 7 pecados capitais, eles estão ali distribuídos entre esses 4 atos maiores, e eu uso eles como gatilhos narrativos, né? E, obviamente, pela simbologia que tem atrelada ao cristianismo desses pecados, né? Então, eles me dão deixas, né? Formas de pensar a narrativa, né? Veículos com qual eu posso me comunicar. Poxa, eu preciso trabalhar a ira, né? Esse é o ato da ira. Então, eu vou usar algum personagem ficando irritado e extrair consequências disso. Então, isso funcionou muito bem para mim e eu já tenho pensado outras obras futuras na qual eu vou usar outras simbologias, né? É sempre interessante buscar elementos que se conectem de alguma forma com a narrativa que você está querendo contar. Então, se você não conhece sobre Outline, vá dar uma pesquisada em estruturas narrativas, porque eles podem te ajudar, né? Existem alguns outlines que são extremamente conhecidos. Por exemplo, a jornada do herói, ela, quando foi reapropriada por Hollywood, né, na jornada do escritor, que agora me falhou o nome do autor, vocês me corrigem e deixem aí nos comentários, me esqueci agora o nome dele, mas ele vai trabalhar o livro ele vai pegar a jornada do herói do Campbell e vai converter isso em roteiro, né? Como os roteiros de cinema poderiam se apropriar disso, né? E vai ser a jornada do escritor. Então, vários filmes vão surgir a partir daí dos anos 80, 90 e 2000 que seguem à risca essa fórmulazinha de como construir uma narrativa. Isso é um formato de estrutura narrativa, isso é um formato de outline, né? A própria estrutura básica de como se contar uma história, que é o começo, meio e fim, né? Ou introdução, desenvolvimento e conclusão, é um formato de outline, né? Você pensar nisso antes de começar a escrever é você estar fazendo esse desenho de outline. E aí a escolha de cada escritor, como ele vai ou não aprofundar. Vocês escolhem, vocês usam algum tipo de ferramenta dessas? Ou vocês ainda estão no processo de escrever pela inspiração, quando vem a ideia e trabalhar assim? Eu quero saber um pouco sobre como é que são as experiências e vivências de vocês com a escrita. Provavelmente eu ainda vou falar mais sobre outline, talvez eu dedique um vídeo só para mostrar para vocês direitinho cada ponto, né, principal, mas é porque eu também não posso falar demais, porque senão eu acabo entregando elementos centrais da minha narrativa que eu não queria. Talvez até isso que eu expliquei desses 3 atos com os Cavaleiros do Apocalipse eu já esteja entregando muito. Então, esse é o episódio de hoje e valeu!